no 10º canto, capítulo 3, hoje é o verso 46, Shukadeva Goswami falando diretamente para Parikshit Maharaj. O título do capítulo é O Nascimento do Senhor Krishna. Rishuka uvacha ityukta siddharistushni Bhagavan Atmamayaya Pitro Sampashato Sadhyo Vabhuva Prakrita Shishu. Sri Shukadeva Goswami disse: Iti Ukta, após dar essas instruções, Asit, permaneceu, Hari, a suprema personalidade de Deus, Sushmin, silencioso, Bhagavan, Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus, Atmamayaya, agindo com sua própria energia espiritual, Pitro, Sampashato, enquanto seu pai e sua mãe realmente o viam. Sadhya, imediatamente. Babhuva, ele tornou-se Prakrita, como um ser humano comum. Shishu, uma criança. A tradução é a seguinte: Shukadeva Goswami disse: após dar suas instruções a seu pai e sua mãe, a suprema personalidade de Deus, Krishna, ficou calado. Diante deles, através de sua energia interna, ele então transformou-se em uma criancinha humana. Em outras palavras, ele transformou-se em sua forma original, Krishnastu Bhagavan Swayam. Aqui tem uma característica interessante, que não é muito incomum, mas também não é muito comum no Bhagavatam. Essa parte que diz assim, em outras palavras, ele transformou-se em sua forma original, Krishnastu Bhagavan Swayam, está entre colchetes, indicando que foi o tradutor, que não faz parte do texto em sânscrito. Tanto que Prabhupada cita e no fim ainda coloca Krishnastu Bhagavan Swayam, uma expressão. Então, isso não é do texto original. Prabhupada não faz normalmente isso, porque nos significados dele, ele explica o texto. Mas às vezes Prabhupada coloca uma palavra ou outra, ou uma tradução, ou alguma outra referência no próprio texto. E aqui é o caso. Então, estudando o autor do livro, a característica literária do autor, eu queria só chamar a atenção disso, porque às vezes a gente lê sozinho, e como a gente geralmente não sabe sânscrito, então a gente não confere no Devanagari a tradução palavra por palavra, nem confere a tradução, mas às vezes tem um pouquinho de diferença, e essa é a particularidade de Prabhupada no direito que ele se atribui a si mesmo, o direito que ele atribui a si mesmo para dar a informação correta para o leitor do Bhagavatam. Então, Prabhupada faz tudo isso por atenção a nós, para que nós possamos pegar a essência do conhecimento e que a gente não fique, não se perca dentro da leitura do Bhagavatam. Então, essa presença de Prabhupada em nossa leitura é muito bom reconhecer, porque a nossa gratidão por Prabhupada aumenta muito, porque a gente pode ver a preocupação dele por nós. Só para falar, vamos agora ler o significado. É um significado muito filosófico, cheio de fundamentações, significado rico. Acabei de ler,
pouco antes de vir para cá. Então é um significado muito importante. Vamos ler. Como se afirma no Bhagavad Gita 4.6, Sambhavani Atmamaya. Tudo o que é feito pela Suprema Personalidade de Deus é feito por sua energia espiritual. A energia material nada lhe impõe. Esta é a diferença entre o Senhor e as entidades vivas ordinárias. Os Vedas dizem, Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate Swabhaviki Gyanabala Kriyacha. Isso é do Shvetashvatara Upanishad. Para o Senhor é natural não estar maculado por qualidades materiais. E como tudo está perfeitamente presente em sua energia espiritual, logo que ele deseja algo, isto acontece de imediato. O Senhor não é Prakrita Shishu, uma criança deste mundo. Porém, sua energia pessoal deixava em todos a impressão de que o era. As pessoas comuns talvez sintam dificuldade em aceitar o Controlador Supremo, Deus, como um ser humano, porque se esquecem de que Ele pode fazer tudo através da energia espiritual Atma Maya. Os incrédulos dizem, de que maneira pode o Controlador Supremo descer como um ser comum? Esta classe de pensamento é materialista. Srila Jiva Goswami diz que a menos que aceitemos a energia da Suprema Personalidade de Deus como inconcebível, situada além de tudo aquilo que nossas palavras e mente possam conceber, não poderemos entender o Senhor Supremo. Aqueles que duvidam de que a Suprema Personalidade de Deus possa advir como ser humano e tornar-se uma criança humana, são tolos que pensam que o corpo de Krishna é material, que ele nasce e, portanto, também morre. O Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 4, versos 28 e 29, descreve Krishna deixando seu corpo. Maharaj Parikshit perguntou a Shukadeva Goswami, quando todos os membros da dinastia Yadu finaram-se, Krishna também teve seu decesso, e o único membro da família que permaneceu vivo foi Uddhava. Como isto foi possível? Shukadeva Goswami respondeu que Krishna, através de sua própria energia, destruiu toda a família, e então tratou de fazer seu próprio corpo desaparecer. Com relação a isso, Shukadeva Goswami descreveu como o Senhor abandonou seu corpo. Mas isso não foi a destruição do corpo de Krishna. Ao contrário, o Senhor Supremo desapareceu através de sua energia pessoal. Na verdade, o Senhor não abandona seu corpo, que é eterno, mas assim como ele pode transformar seu corpo na forma de Vishnu para a de uma criança comum, humana comum, ele pode transformar seu corpo em qualquer forma que ele aprouver. Isto não significa que ele abandone seu corpo. Através da energia espiritual, o Senhor pode aparecer em um corpo feito de madeira ou pedra. Ele pode transformar seu corpo em qualquer coisa, porque tudo é energia sua. Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate. Como diz claramente o Bhagavad Gita 7.4, Bina Prakriti Ashtadha. Os elementos materiais são energias separadas do Senhor Supremo. Mesmo que se transforme na Artya Murti, a deidade adorável, que vemos como pedra ou madeira, ele continua sendo Krishna. Logo, os Shastras advertem que Artya Vishnau Shiladhir Gurushur Naramati. Aquele que pensa que a deidade adorada no templo é feita de madeira ou pedra, aquele que vê o Guru Vaishnava como um ser humano comum, ou aquele que se vale de sua concepção material para inferir que o Vaishnava pertence a uma casta específica, são Naraki.
habitantes do inferno. A suprema personalidade de Deus pode aparecer diante de nós em muitas formas, como bem lhe aprouver, mas devemos conhecer os fatos. Janma karma chame divyam evam yo vesitat tataha. Do Bhagavad Gita 4.9. Seguindo as instruções de Sadhu, Guru e Shastra, as pessoas santas, o mestre espiritual e as escrituras autorizadas, a pessoa pode entender Krishna e então tornar sua vida exitosa, retornando ao lar, retornando ao Supremo. Hare Krishna. Belo significado, não? Também bem elaborado, bem cuidadoso. E uma coisa bem interessante também, assim na maneira de Prabhupada escrever, é quando ele fundamenta suas ideias com versos simples do Bhagavad Gita que nós conhecemos. E isso mostra que nós estamos no caminho de adquirir conhecimento transcendental e que mesmo no futuro, quando estivermos avançados espiritualmente e com mais conhecimento, aquele conhecimento original que nós tivemos do Bhagavad Gita, que estudamos, que memorizamos versos, que aprendemos os significados, serão úteis a vida inteira para nós. Então, falando ainda de como o Prabhupada escreve, não é? Outro dia eu comentei aqui que Prabhupada não teve tempo de fazer uma releitura dos livros que ele próprio escreveu. Isso teria sido fantástico, maravilhoso, se os seus discípulos tivessem amadurecido ainda mais, porque quando Prabhupada saiu deste mundo, os discípulos tinham no máximo 11 anos e meio de tempo de movimento. E nem todos tinham isso, né? Alguns tinham mais, tinham isso, outros tinham menos e tal. Então, com a presença de Prabhupada, 11 anos e meio foi muito importante para que esses devotos tivessem contato com a pessoa de Prabhupada, conhecessem Prabhupada. Mas ainda não era o tempo necessário para eles sentarem com Prabhupada sobre os livros de Prabhupada, para comentar sobre os escritos de Prabhupada. E então isso não aconteceu muito. Alguns deles fizeram, Prabhupada autorizou Jayadvaita Swami, por exemplo, a revisar os livros, o inglês dos livros. Ele falou várias vezes do seu próprio inglês e que precisava desse tipo de ajuda. Algumas coisas os devotos comentaram, mas também tem casos que alguns devotos, como no quinto canto, um devoto que estava encarregado na verdade, foi o livro Além do Nascimento e da Morte. Quando Prabhupada escreveu o livro Além do Nascimento, Fácil Viagem a Outros Planetas. Vão tendo paciência comigo hoje. Então, Fácil Viagem a Outros Planetas, que no livro menciona o quinto canto, e o devoto modificou algumas coisas para ficar mais compreensível. E Prabhupada ficou muito zangado, porque o devoto não podia compreender a referência do quinto canto do Bhagavatam, na descrição do universo, que tem algumas divergências da teoria científica. Então, o devoto fez uma modificação. Prabhupada ralhou com ele, corrigiu ele, mostrando o seu interesse em que ficasse tudo bem ajustado. Então, esse significado aqui é muito interessante. Prabhupada aprofunda muito, mas aprofunda com temas que são conhecidos popularmente por nós. Aqui estamos no 10º canto, e o tema da explicação de Prabhupada não é muito inacessível para devotos novos. Não é inacessível, é um tema que qualquer devoto novo, pegando aqui, lendo, inclusive se quiser, indo aos livros citados por Prabhupada para ver o que Prabhupada fala lá e tal, vai poder acompanhar perfeitamente o que está aqui. Mas, ao mesmo tempo,
nós estamos falando do 10º canto, já quando o Prabhupada estava na sua Antyalila, traduzindo isso com muita dificuldade. Imagine o que é uma pessoa doente, em cima de uma cama, traduzindo com um ditafone, e escrevendo tudo que está aqui, da maneira que está aqui. Ele não tinha auxiliar, não tinha um secretário que ele dizia, veja como é o livro, o verso tal. Não, ele não tinha isso, ele não tinha um pesquisador que ele pudesse dizer, dá uma olhadinha no Google, veja no Vedabase, não tinha nada, ele não tinha nenhum recurso a não ser a inspiração de Krishna. Prabhupada não escreveu esses livros partindo da sua condição percebida pelas pessoas em geral. Prabhupada escreveu esses livros a partir da sua condição espiritual plena. Então, na sua condição espiritual plena, cheio de amor por Krishna e cheio de dedicação à missão do seu mestre espiritual, ele recebeu Guru Shakti. E ao receber Guru Shakti, que é a energia que vem de Krishna, ao receber Guru Shakti, ele produziu algo superior à sua própria capacidade de fazer. Era a capacidade dele, mas não era a capacidade vista por todos, porque nesse momento ele entrava em êxtase. Ao traduzir e ao comentar, ele entrava em êxtase. E êxtase não é uma condição cotidiana, é uma condição especial, que se manifesta, o bhava, que se manifesta sob determinadas circunstâncias. E para Prabhupada se manifestava nessa hora. Então aqui nós temos essa revelação da intimidade de Prabhupada como um devoto puro de Krishna, como um Mahabhagavata, aquele que conhece o Bhagavatam e vive a vida do Bhagavatam e reconhece o Bhagavan. Então nós temos aqui, nesse significado, esse depoimento de Prabhupada. Agora, eu quero mencionar algumas coisas que eu também observei rapidamente. Tudo que é feito pela Suprema Personalidade de Deus é feito por sua energia espiritual. A energia material nada lhe impõe. Esta é a diferença entre o Senhor e as entidades vivas ordinárias. Nós somos essas entidades vivas ordinárias. E o que acontece com a gente? A gente fica sujeito aos modos da natureza material, à interação dos modos da natureza material e à influência deles sobre nós, sobre nossa inteligência, sobre nossa mente, sobre nossos sentidos, até mesmo sobre nosso falso ego, que já é um produto da mistura desses modos da natureza material. Mesmo sendo um produto total dos modos da natureza material, o nosso falso ego ainda recebe as doses de sattva, rajas e tamas de acordo com a disposição que entidades vivas comuns, as entidades vivas comuns, como nós, criamos ao entrar em contato com a natureza material. A natureza material também é divina. Ela é divina porque ela vem de Krishna. Como a natureza espiritual, a natureza material também é divina. E Krishna tem controle absoluto sobre ela. Porém, ela não tem controle sobre ele. E a gente, às vezes, projeta no outro algo que está dentro da gente. Então, nos julgamentos, é muito comum a gente fazer isso. Ao julgar alguém, a gente projetar. A psicologia chama isso de projeção. E isso também há uma figura na psicologia da literatura sânscrita que fala sobre isso, que é Atmavan Manyate Jagat. Atma, como o eu, né, a pessoa individual, aquele que tem o seu eu, projeta a sua mente, Manyate, para todo o universo, Jagat. Então, Atmavan Manyate Jagat. Então, essa projeção nós não podemos fazer com Krishna.
Porque Krishna está fora, ele é o Jagatpati, ele é o Jagatpati, ele é o Senhor de todo o universo, até podemos dizer no plural, de todos os universos. Então, essa tendência de projetar para Krishna a nossa própria experiência é muito delicada e perigosa. Às vezes ela acontece em várias fases da vida dos devotos e eles não ficam o tempo inteiro querendo contato com Krishna e começa a pensar arranjo de Krishna, arranjo de Maya, arranjo de Krishna, arranjo de Maya. Fica na dualidade, o próprio devoto julgando. E às vezes também ele projeta em serviços mais íntimos, como na adoração à deidade. Também é possível que a gente cometa essa falha e ao cozinhar para a deidade. Por isso que a adoração à deidade tem um manual. Por isso que os Goswamis, apesar de que a adoração à deidade não seria o sacrifício adequado para a era de Kali, ainda assim os Goswamis deram tanta importância. E ainda assim, o próprio Chaitanya classificou a adoração à deidade como uma das principais partes de Bhakti, da prática de Bhakti. Então, a adoração à deidade é toda classificada, é toda determinada de acordo com os acharyas prévios, de acordo com o Shastra, de acordo com a tradição. Então, por isso, é muito importante seguir essas instruções adequadas para a adoração à deidade. Aqui no significado, Prabhupada também menciona isso. Ele fala que embora Krishna possa assumir uma forma construída de pedra ou de madeira, Krishna é Krishna. Aqui nós temos a deidade grande de Gauranitai se manifestaram dentro de Nova Gokula, onde hoje estão os escombros da cozinha comunitária, né? A cozinha comunitária desfeita. Ali virou um laboratório, uma oficina, um ateliê. Virou um ateliê. E Pushpavan, que hoje está aqui, hoje esteve aqui alguns dias atrás, idealizou a deidade sob a orientação de Ishvara. Na época, tinha uma relação muito institucional com a Nova Gokula, e eles idealizaram através das formas já concebidas de Chaitanya Nityananda, e Pushpavan preparou a deidade. Posteriormente, também, as deidades de Sitarama, Lakshmana e Hanuman, grandes, também foram feitas aqui, já no ateliê mais especializado, né? Aqui em cima. Com o Ravi, um devoto discípulo de Dayananda Maharaj, foi aqui em cima, não foi? Foi aqui em cima. Então, aí já, num dos apartamentos daí de cima, ele preparou. Você que sabe, eu estava tentando encontrar alguém que pudesse dar uma força, ainda bem que manhã me deu. Então o Ravi preparou, idealizou as deidades, né, através das formas genuínas reveladas, e deu toda a graça da deidade com essa beleza extraordinária que são famosas no mundo todo, onde a gente vai, os devotos comentam a beleza de Sitarama, Lakshmana, Hanuman, de Nova Gokula. Então, a adoração à deidade, ou melhor, a forma da deidade é uma manifestação de Krishna, que ele aceita estar ali. Ele aceita estar ali. Não há diferença entre Krishna e aquela forma. Por isso, aí Prabhupada cita esse verso muito famoso, um verso muito famoso dos Shastras, que diz que aquele que pensa que a deidade adorada no templo é feita de madeira ou pedra,
aquele que vê o Guru Vaishnava como um ser humano comum, ou aquele que se vale de sua concepção material para inferir que o Vaishnava pertence a uma casta específica, são Naraki. Naraki são os habitantes de Naraka. Naraka é um inferno, é um termo para inferno. Esse inferno não é necessariamente um local onde estejam aquelas pessoas que vêm até aqui, mas o inferno que a própria pessoa está vivendo na sua concepção de ateísta, na sua concepção de livre de fé, livre de confiança, livre de rendição a Krishna. Isso é um tipo de vida infernal. Por quê? Porque a pessoa não aceita a orientação que vem diretamente de Krishna. Então ele vive definitivamente na própria natureza material de Krishna, Maya, né? Então aqui o verso do Shastra é mais específico, além de falar de Maya. Um outro ponto super interessante é que aqui foi mencionado, Prabhupada cita o desaparecimento de Krishna para dar o exemplo de que Krishna tem potência suficiente sobre a natureza material, tanto para vir como Vishnu e se transformar numa criança comum, como é o Shishu, né? Uma criança comum, Prakrita Shishu, uma criança comum, Prakrita, da natureza material, né? A criança material, assim. Ele também tem a potência de transformar o seu corpo. E quando seus passatempos acabaram aqui neste universo, Krishna fez um arranjo para sair daqui, levando de volta todos que vieram com ele. Porque um detalhe do aparecimento de Krishna é que quando ele resolveu vir, aí ele disse, eu não vou sozinho. Krishna é conhecido como Navayovana, que é sempre jovem. Então os jovens adoram a gangue, a galera, né? Na Bienal de São Paulo, que a Vrindavaneshwari me ajudou no stand que a gente tinha da BBT, de vez em quando chegavam os ônibus de escolas com um monte de crianças. Ela dizia assim, lá vem a galera do mal. Eu sempre lembro disso. E aí chegavam os meninos querendo pegar em tudo, e aquela coisa que a gente tinha que ter cuidado, né? Ela dizia que era a galera do mal. Bom, mas os jovens gostam de estar assim, em grupos, em galeras, né? Gostam de estar associados. Então Krishna, eu não vou para lá, para esse planetinha solto dentro desse universo, eu não vou para lá sozinho, não. Eu vou com a minha galera. E ele trouxe todo mundo. Ele trouxe todas as pessoas, toda a galera do bem, né? Ele trouxe ali, e ele veio com toda aquela turma. E na hora de ir embora, e agora? Eu vou deixar minha turma aqui? Não, eu tenho que levar todo mundo. Então Krishna criou uma situação, e nessa situação ele pôde levar todo mundo, fazendo com que eles próprios, que eram invencíveis, porque eram devotos, associados de Krishna, a natureza material não podia tocar neles, Krishna não permitiria que isso acontecesse. Então ele criou uma história toda para poder fazer com que os yadas pudessem voltar para Krishna, voltar para o mundo espiritual. E assim eles voltaram para o mundo espiritual e ficou Krishna. Krishna e o único yadu que sobrou, Uddhava. Então Uddhava, Krishna chama Uddhava e diz, vai para Badarikashrama. Vai para Badarikashrama, que lá você vai ter associação espiritual. Você está perdendo toda a sua turma. Vai para lá. Lá estão Naranarayana Rishi, e é um lugar muito poderoso nos Himalaias. Então, ele deveria ir para lá.
Porém, Uddhava, muito apegado ao Senhor, segue Krishna, não vai instantaneamente. E aí, Krishna vai, se senta numa figueira de bengala, e aqui, para os novatos, como Daniel e talvez Eduardo ainda não saiba, aqui temos uma figueira de bengala também. E então Krishna vai, se senta embaixo de uma figueira de bengala, exatamente como um renunciado. Krishna é pleno de todas as opulências. Uma delas é a renúncia. Então se ele quer, ele manifesta essa sua renúncia de maneira absoluta. E aquele era o momento dele apresentar, dentro da simbologia de renúncia que todos poderiam compreender, que era como quem não tem abrigo algum se senta embaixo de uma árvore. O yogi renunciado que senta embaixo de uma árvore para meditar e esperar a morte chegar. E ele fez algo parecido. Então ele se senta embaixo de uma árvore e se revela que ele cruzou a perna direita sobre a coxa esquerda, colocando o seu pé sobre a coxa. Isso é uma postura de yoga, uma asana de yoga. E então ele sentou daquela maneira, semicerrou os olhos, ereto, e começou a meditar. E Uddhava, vendo tudo aquilo, então Uddhava se aproxima dele e pergunta sobre ele, pergunta sobre o conhecimento espiritual especificamente. Então Krishna responde para Uddhava: eu dei o conhecimento espiritual sobre mim mesmo para Brahma no começo da criação. Eu dei o Srimad Bhagavatam. Imagine, ele fala, isso, eu dei o Srimad Bhagavatam e vou dar para você este mesmo conhecimento. E dá o conhecimento explicando os 4 versos chamados Chatur Shloki, que estão no 2º canto do Bhagavatam, capítulo 9, eu creio. Então, ele dá o Chatur Shloki para Uddhava, e também estava presente Maitreya Muni. Mas Krishna, quando fala especificamente para Uddhava. Por quê? Porque Uddhava, sendo um yadu, sendo um convidado de Krishna do mundo espiritual, tinha uma relação plenamente desenvolvida com Krishna. Maitreya era um Muni. Maitreya tinha o compromisso com o conhecimento transcendental, o conhecimento filosófico. Então, é dito que Maitreya tinha um conhecimento misto. Então, que é Jnana Mishra Bhakti, né? É o conhecimento de Bhakti. Mishra é misto, misturado com Jnana. Então, Krishna se dirige para Uddhava, porém Maitreya estava presente. Então, Uddhava recebe o conhecimento, depois ele circumambula Krishna e parte para Badarikashrama. Lá em Badarikashrama, ele vai buscar a associação, deixando Krishna em sua última etapa dentro desse planeta ali. E Maitreya, que ouviu também, era muito mais velho do que Uddhava. Tinha a idade de ser pai de Uddhava, talvez até avô. Então, Maitreya vai para o seu destino também, e Krishna está, na região que Krishna está, é à beira do rio Saraswati. E Maitreya, da região também. Posteriormente, quando Vidura quis compreender esse mesmo tema, Vidura procura Uddhava. Uddhava acolhe e escolhe
Vidura escolhe Uddhava como mestre espiritual. Porém, Vidura era muito mais velho do que Uddhava. E Uddhava, então, se sente constrangido de recebê-lo, de aceitá-lo como mestre espiritual, uma vez que havia alguém que tinha ouvido o mesmo conhecimento que ele e que estava presente. Aí se caracteriza a figura de Maryada Vyatikrama. Maryada Vyatikrama é a impertinência que alguém desinformado, por boa intenção ou má intenção, seja lá o que for, alguém sem a devida educação, prega ou se apresenta diante de pessoas mais qualificadas para a pregação. Então ele se pressupõe ser superior ou ter o direito de falar, de expressar o Siddhanta como ele compreende. Então, Uddhava não queria cometer Maryada Vyatikrama. Então, ele orienta Vidura a procurar Maitreya. E aí, a figura Maryada Vyatikrama, a figura de etiqueta e de ética, Maryada Vyatikrama não se caracterizaria. E é o que acontece. Uddhava procura, então, Maitreya, e Maitreya recebe Uddhava como discípulo, e a gente sabe que o Bhagavatam passa com esse diálogo com muita ênfase. O diálogo entre Maitreya e Vidura é muito longo dentro do Bhagavatam, muito relevante, tratam de temas importantíssimos, e é Maitreya falando com Vidura. Bom, acho que até passei 3 minutos aí. Vamos dar uma oportunidade para 2 perguntas. Se quiserem, ou 2 comentários. Mãe Ekamurti. Muito obrigada por essa aula maravilhosa. E essa etiqueta que o senhor acabou de dizer, né, que Uddhava não aceitou mais Vidura, né, como discípulo. Nos tempos atuais, a gente vê que está muito misturado isso, né? Assim, vai se perdendo um pouco dessas etiquetas, né? Num tempos em que, por exemplo, tudo hoje em dia procure justiça, né? As pessoas já não desenvolvem mais aquela qualidade da tolerância, da humildade, que quando a gente entrou no movimento, qualquer problema que você tinha, te pregavam sobre esses processos de qualidades de vida que a gente tem dentro de nós, né? Então, na verdade, são 2 coisas: as etiquetas que a gente vai perdendo e esse processo que a gente, hoje em dia, tudo é Secretaria da Justiça, Secretaria disso. Como fica isso, Maharaj, na contextualização atual? Vai mudar porque tende ao equilíbrio. Porque também temos que admitir que houve abuso de autoridade, abuso de várias situações. Assim. O estilo era muito vertical, então as autoridades verticalizadas se posicionavam na altura e a plataforma de baixo, tipo um chapat, achatado por todo esse peso de todas as autoridades, né, de todo o sistema vertical de autoridades. Então, o nosso movimento teve alguns abusos, algumas coisas assim, e ao mesmo tempo que abriu, quando abriu, saindo dos templos, e abriu para a congregação não tem regularmente as aulas do Bhagavatam, não lê essas coisas, tudo que eu falei está no Bhagavatam, hoje, né? Então, tudo que eu falei hoje está no Bhagavatam. Não é que está no Bhagavatam hoje e amanhã não estará, não. Então, a congregação não tem tanta oportunidade. Os festivais de domingo ficaram para os devotos antigos uma oportunidade de se encontrar com os amigos antigos.
não é exatamente para ouvir o Bhagavad Gita. E na hora de ouvir o Bhagavad Gita, também ele geralmente ouve aulas muito básicas, desinteressantes, que ele já sabe de qual é salteado tudo. Agora vai falar isso, daqui a pouquinho, agora é isso. Aí a pessoa, pá, agora vai citar tal verso, aí pá, cita o verso. Agora vai contar tal história, a pessoa, pá, conta a história. Então os devotos perderam muito o gosto e adotaram esse modelo congregacional, horizontal, e de autoridade horizontal também, para poder atingir tudo, e realmente há uma perda da etiqueta, assim, assustadora, uma perda assustadora da etiqueta. E não é em todo lugar que existe isso, existem muitos lugares que conseguiram manter, mas no nosso país, na nossa experiência, isso é bem, bem grande. A gente vai reverter isso, evidentemente, justamente porque pessoas como a senhora, que mora aqui, que interage com todos, que tem também uma posição de respeito de todos. Então, nós vamos mudar isso com o nosso exemplo de acolhimento, mas ao mesmo tempo de dar conhecimento. Precisamos escutar o Bhagavatam, gente. Nós precisamos escutar acerca da Suprema Personalidade de Deus, para a gente acreditar que tudo que Prabhupada disse está fundamentado. Prabhupada não era um senhor indiano, velhinho, que chegou com um nível de moralidade que não se aplica. Os princípios que Prabhupada fala são princípios básicos necessários para o desenvolvimento espiritual, individual e coletivo. Não comer carne, peixe e ovos, não praticar sexo ilícito, não praticar jogos de azar, não se intoxicar. Esses são princípios básicos. Ninguém fala mais desses princípios nas aulas. Festival de domingo é praticamente proibido falar disso, para não assustar, porque a galera de fora também está muito mal educada. Os nossos visitantes chegam completamente voltados com uma expectativa, não de conhecimento, mas no máximo de curiosidade. Eles não vêm em busca de conhecimento. Eles vêm no máximo de curiosidade. O que está rolando entre eles? Aí a gente fala dos princípios, então a gente resolveu fazer todas essas coisas assim para poder agradar. Está dando certo. Essa parte está dando certo. A parte do acolhimento das pessoas, de receber as pessoas como elas são, está dando tudo certo. O que está dando errado é essa parte que a senhora falou e algumas outras. Mas essa parte está dando errado. Não é que porque essa parte está dando errado, que o resto a gente vai rejeitar. A gente também não vai ficar agora fanático, religioso, pensando que tem que ser como era antigamente. Jamais será. Não existe tal situação. Não existe. E mesmo porque nós sabemos muito bem que no passado não era perfeito. Nós sabemos. Nós somos todos testemunhas. Fazemos parte dos problemas do passado, como autores dos problemas. Nós aqui, que somos mais antigos, sabemos que nós cometemos erros que prejudicaram pessoas, etc. Então, o passado não é perfeito, mas a gente conseguiu chegar até aqui, e a gente está adorando a deidade, a gente está congregado, e a gente continua tendo o Bhagavatam, que está sendo reeditado agora, gente. Nesse exato momento, a BBT está na maratona de produção do Bhagavatam, que é uma maravilha. Imagine, podemos ter o Bhagavatam com ortografia nova, correção de várias falhas ortográficas e de publicação. Então, há muito o que comemorar, mas nós não podemos ficar doentes intelectualmente. Deixar que a falta de visão de mundo leve a gente a pensar somente no gozo particular dos sentidos, na satisfação dos sentidos, da mente, da inteligência,
para que a gente possa ficar numa zona de conforto e ao mesmo tempo dentro do Dhamma sagrado, dentro não é só aqui não, estou falando qualquer movimento, qualquer lugar do movimento Hare Krishna. Isso é algo ruim. Não é que a gente tenha que sair, a gente tem que mudar. A gente não precisa deixar o Dhamma sagrado, a gente tem que compreender que nós podemos melhorar nossa performance. Porque nós fazemos parte da solução. Nós fazemos parte da solução. Quero contar para vocês que ontem eu falei com o Hridayananda Maharaj, anteontem também, e ontem foi bem interessante porque ele sabe que eu estou em Nova Gokula, né? E eu mostrei a casa, assim, um monte de coisa que estava lá, e tudo fiquei mostrando, e ele ficou saudade de Nova Gokula, ficou falando com muito afeto. Isso anteontem, e ontem ele disse, eu tenho que dormir, Acharya, já estava ficando tarde, eu tenho que dormir, que aqui o negócio é muito cedo. Começa tudo muito cedo. Aí ele disse, que bênção especial estar confinado no mundo espiritual. Com essas palavras, ele disse que eu estava confinado no mundo espiritual. Então ele considera Nova Gokula o mundo espiritual. E sabendo do confinamento, diz que bênção especial é estar confinado no mundo espiritual. Eu não podia mais continuar conversando, porque tinha que dormir mesmo. Então, é isso. A gente tem o mundo espiritual. E se a gente atuar como Uddhava, sabendo, todo mundo foi embora, Krishna vai embora, eu vou ficar aqui. Krishna disse, vai buscar associação. Vai para Badarikashrama. E lá você se associará com Nara Narayana Rishi, as encarnações que ficam constantemente aqui, que não vão embora. Vai lá e você vai ter essa associação e de outras personalidades. A associação é fundamental. Nós devemos proporcionar associação entre todos nós. E associação significa Bhagavatam, Bhagavad Gita, Néctar da Devoção, o livro de lei do movimento. O livro de lei do nosso movimento é esse. A gente diminuiu o programa espiritual aqui em Nova Gokula, né? De manhã, a contragosto da mãe Yashoda Mai, tiramos algumas coisas. Na verdade, desde que Nova Gokula existe, que a gente põe coisa e tira coisa, põe coisa e tira coisa, viu? Para não dizer que é só de agora. Antigamente a gente não lia ou não recitava a tradução da canção de Tulas. Depois passamos a recitar. E agora tiramos. Tiramos a leitura, depois passamos a ter o Néctar da Devoção. Aí tiramos. Aí passamos a ter o Sikshastaka com o significado. Aí tiramos o significado. Agora só lemos. Aí o Prabhupada Lilamrita, que líamos também, toda vez que eu visitava Nova Gokula, pediam para eu ler, era um prazer muito grande. Tiramos. Agora na pandemia, se a gente tivesse assim poderoso, nem que todo mundo tivesse aqui de manhã, no Mangala, fazendo esse programa da manhã assim, energético, a gente podia ter voltado tudo isso. Quando eu estava vindo para cá, que primeiro fecharam as portas para mim, disseram que não, ninguém entra, ninguém sai, portão trancado com chave, cadeado e tudo. Tá bom, vou ficar por aqui. Fiquei lá, depois foram me buscar. Então eu pensei, eu vou para lá e a gente vai fazer um monte de coisa na sala do templo. Mas a gente não conseguiu ainda isso, né? Mas a gente vai conseguir, pelo menos, compreender que tem um estágio do processo de realização, de autorrealização, que é chamado de transformação. É o quarto nível. Nesse quarto nível de estágio que é a transformação, a gente questiona e a gente parte para o quinto nível, que é a coesão interna. É o que eu tenho tentado fazer com que a gente entenda, a coesão interna. Nós vamos... Isso é da ciência, não é nosso não. Porém, tem tudo a ver com o Sikshastaka, tá? Porque os 3 primeiros níveis são sobrevivência, afetividade e autoestima. E Chaitanya Mahaprabhu diz, Nadana, Najana, Nasundarim, que é exatamente isso. Nadana é sobrevivência, não quero dinheiro.
Na Jana, não quero seguidores, não quero autoestima, todo mundo dizendo que eu sou bacana. E também não quero Sundari, ou seja, eu não quero o amor perfeito. Então, esses são os 3 primeiros níveis. Nós temos que passar para o 4º nível, que é questionar os nossos enredamentos materiais, os nossos anartas. Nós precisamos questionar o nosso envolvimento com a matéria, que pode nos prender para sempre em repetidos nascimentos e mortes. Imagine, está se prevendo pandemia agora a cada 8 anos, 10 anos. Imagine, a gente ainda vai enfrentar provavelmente. Agora, a cada 10 anos significa que daqui a 100 anos, 200 anos, teremos muitas outras pandemias. E nós vamos voltar aqui para essas pandemias? Está muito chato. Essa pandemia está chata demais. Esse confinamento aqui, tudo está muito chato. A gente vai voltar para isso outra vez? Quantas vezes aqui no mundo? Para encontrar outro vírus e outra coisa? Pelo amor de Deus. A gente pode sair desse mundo material. Então essa é a coisa. Então não é um desespero pensar que a nossa etiqueta está quebrada, mas é uma avaliação crítica muito boa, que a gente pode ver que está faltando. Apesar de termos conquistado muita coisa, está faltando essa etiqueta. Isso é verdade. Obrigado a vocês, todas as glórias da Sua Prabhupada.